todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom estarmos aqui, mais uma vez reunidos, nessa quinta-feira. E boa noite a todo mundo da TV Nova Luz, todas as pessoas que nos assistem, que mandam mensagem para a gente. Que bom estarmos juntos, tá? Eu gostaria de perguntar, como eu sempre faço, se tem hoje alguém pela primeira vez. Então, primeiro aqui, só um instantinho. Como é seu nome? Sandra. Seja bem-vinda, Sandra. E você? Seu nome? Alessandro. Cristina. Sejam bem-vindos. Tomara que vocês voltem muitas e muitas vezes, que vocês gostem da gente. Então, fiquem bastante à vontade. Qualquer dúvida que vocês tenham, existem várias pessoas que podem ajudar, mas nunca se esqueçam de um grupo chamado Acolhimento Fraterno. Esse grupo, ele está aqui para ajudar a dizer o que a casa tem para oferecer para vocês em relação a cursos e outras atividades, mas também, se vocês precisam ter algum aconselhamento, é claro que nós não somos as pessoas perfeitas, mas somos pessoas que podem ouvir vocês e até indicar que vocês sejam ouvidos por outras pessoas aqui dentro, tá? Então, fiquem absolutamente à vontade. E peço só para que vocês também lembrem de desligar os celulares, tá? Para não fazer barulhinhos durante a palestra. E agora, Declair, nossa amiga, vai fazer a leitura. Boa noite a todos. Nós vamos ler aqui no capítulo 28, na coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo, é a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, pois tudo revela vosso poder e vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que ultrapassam toda a compreensão humana. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo da erva e o mais pequeno inseto, até os astros que se movem no espaço. Em todos os lugares, vemos a prova de um amor paternal. É por isso que cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras. Orgulhoso aquele que não vos glorifica, e ingrato aquele que não vos rende graças. Venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis perfeitas de sabedoria, que os fariam felizes se os seguissem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça. Ajudariam-se mutuamente, ao invés de prejudicarem como o fazem. O forte ajudaria o fraco, ao invés de massacrá-lo. Evitariam os males que geram os abusos e os excessos de todas as espécies. Todas as misérias da terra vêm da violação de vossas leis, pois não há uma única infração a essas leis que não tenha consequências inevitáveis. Destes ao animal o instinto que o mantém no limite do necessário, e ele se conforma naturalmente com isso. Ao homem, além do instinto, destes a inteligência e a razão. Destes também a liberdade de respeitar ou violar aquelas de vossas leis que lhe dizem respeito pessoalmente. Ou seja, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. Ninguém pode alegar ignorância de vossas leis, porque em vossa previdência paternal quisestes que fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem nações. Aqueles que as desobedecem é porque vos desconhecem. Chegará o dia em que, de acordo com vossa promessa, todos praticarão, e então a incredulidade terá desaparecido. Todos vós reconhecerão o Senhor soberano de todas as coisas, e o reinado de vossas leis
será vosso reino na terra. Muito obrigada, Dê. Nós agora faremos uma breve oração para começarmos logo depois a nossa palestra. Uma oração é uma conversa que temos com Deus. E que tal nós começarmos essa conversa agradecendo? Agradecendo as oportunidades que Ele nos dá. Agradecendo a proteção que Ele nos dá. A proteção e o carinho que Ele nos dá. E Ele manda muitos mais. Não é só Ele que resolve ajudar, não. Ele manda mensageiros, Ele manda os nossos anjinhos da guarda, Ele coloca amigos, Ele coloca pessoas próximas de nós. Então, vamos sempre lembrar de agradecer, mesmo que aquele dia tenha sido um dia difícil, mesmo que aquela semana tenha sido uma semana complicada, ou começou complicada e ainda não melhorou como a gente gostaria. Vamos ter certeza de que Ele está cuidando da gente, protegendo a gente. E talvez Ele só queira que a gente tenha um pouquinho mais de paciência com as coisas que acontecem na nossa vida. E certamente, além disso, Ele está mandando muita, mas muita coragem, muita força interior. Basta que a gente feche os nossos olhos e pense nele, cuidando da gente. Como se a gente pensasse em alguém que sempre, sempre, sempre vai estar disposto a nos escutar, a nos orientar. Seria uma proteção, e é uma proteção 24 horas em nossas vidas. Se a gente sempre tentar lembrar disso nas horas boas e difíceis, não é só nas difíceis, não, vai ser muito mais fácil viver. Graças a Deus. Então agora eu tenho o prazer de apresentar a Yasmin Madeira para fazer a nossa palestra de hoje. E eu anotei e esqueci. Onde é que eu botei o papel, Yasmin? As bases da doutrina espírita. Desculpe, eu anotei, mas anotei no papel que eu não estou lendo agora. Vamos lá? Ao trabalho, vendo esses rostinhos maravilhosos, esses amigos queridos, e com muita emoção, porque tanto tempo longe fisicamente da nossa instituição, é uma alegria estar aqui comungando desses momentos com todos. E nós vamos falar hoje sobre o princípio da doutrina dos espíritos, e o princípio chegou a nós através desse livro, que é um divisor de águas. Porque todos nós e todas as pessoas que já encarnaram na Terra pensaram com certeza sobre a vida, qual o sentido da nossa existência, qual o propósito dos nossos afazeres, por que nós sofremos, por que alguns passam a vida com facilidades imensas e outros que são tão bons com dificuldades tão grandes. Para onde nós vamos quando o corpo físico cerra os olhos? Essas e outras questões sempre acompanharam a história da humanidade. E, por não entenderem o sentido da vida, angústias se multiplicavam nos corações. Só que depois dessa obra, em 1857, o mundo mudou. Ela dividiu a história das nossas vidas. E nós já podemos compreender um pouco do que acontece conosco quando nós partimos, o que nós fazemos aqui, por que nós temos vidas tão diferentes, por que diante da mesma educação dos pais, um filho é tão diferente do outro. Então essas questões que sempre estiveram ocupando a razão humana, agora elas podem ser compreendidas. Então nós vamos começar pela introdução dessa obra maravilhosa. Hoje nós vamos conversar sobre as bases da doutrina dos espíritos, e nesta obra, bem na introdução, que é valiosíssima, meus irmãos,
vocês que estão aqui presentes e vocês que estão nos acompanhando pela TV Nova Luz. O Livro dos Espíritos é uma obra fantástica, que merece ser lida, merece ser estudada. Nós temos na TV Nova Luz, e existem pelas web TVs afora, vários estudos a respeito do Livro dos Espíritos, e eu convido vocês. O nosso foi iniciado pelo Dr. Sérgio Thyssen e ainda não terminou. E nós temos aqui, toda terça-feira, presencialmente, quem deseja estudar o Livro dos Espíritos pode, com o nosso companheiro Marcelo Belletti. Então vamos pensar que a doutrina dos espíritos, ela nasceu no momento no qual o racionalismo humano, ele estava se expandindo e as pessoas estavam plenas de incredulidade e muito revoltadas com relação às questões religiosas. E aí Kardec começa bem na introdução explicando que para coisas novas nós precisamos de nomes novos. E o espiritismo não quer dizer espiritualismo. Olha que coisa interessante. E ele explica logo isso no primeiro parágrafo da introdução. Ele diz que espiritualista é todo aquele que acredita que existe alguma coisa além da matéria. Então, as religiões espiritualistas são aquelas que acreditam que nós podemos sobreviver, que nós sobrevivemos à morte do corpo físico. Mas nem por isso elas são espíritas. Por quê? Porque o espiritismo, ele acredita na vida após a morte, mas ele também acredita na reencarnação. Ele acredita na possibilidade de nós nos comunicarmos com os espíritos que já partiram. Enfim, nós temos uma variada crença em outros princípios que muitos daqueles que são espiritualistas e abraçam religiões espiritualistas não aceitam. Então, em sua generalidade, o espiritismo é espiritualista, porque nós sabemos da vida após a morte, mas nós acreditamos em outros princípios também. Por isso, Kardec, o próprio Allan Kardec, em 1857, ele cunhou esta palavra, é um neologismo, espiritismo. E para aqueles que seguem o espiritismo, palavra cunhada por Allan Kardec, ele dá o nome de espiritistas ou espíritas. Olha só. Então ele já começa fazendo um super esclarecimento. E no item 6 desta introdução do Livro dos Espíritos, desta obra magnânima, ele faz, item por item, um resumo do que é o Espiritismo. Nós vamos falar sobre alguns desses itens. E ele começa pelo começo mesmo, que é a origem de todas as coisas, falando sobre o ser vivo e sensível que nos criou, que nós chamamos de Deus. Temos a figura de Deus como um pai, mas que pode também ser compreendido como uma mãe divina. Então, Deus não é uma pura energia criadora. Deus é a fonte, é a origem, mas é uma origem sensível, consciente, amorosa. Então vamos lá. Livro dos Espíritos, introdução, item 6. Gente, vale a pena a leitura, tá? Vamos falar só sobre alguns desses itens. Kardec fala que nessa introdução, ele faz um resumo, ele diz: Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. O que é eterno? Eterno é aquele que não teve começo e não terá fim. Na realidade, nós não somos eternos, se formos pelo léxico da palavra, porque nós tivemos um começo. O nosso começo foi Deus. Então nós somos imortais porque não teremos fim. Mas Deus é incriado. Ele sempre existiu. Só que para um cérebro e uma mente que traz o modelo de que tudo para tudo há um começo, um meio e um fim, porque na Terra nós somos mortais, o nosso corpo é mortal, é muito difícil nós compreendermos isso.
Então, os próprios Espíritos dizem que ainda nos falta um sentido íntimo que nos faça compreender este ser glorioso, amoroso e bom, como ele precisa ser compreendido. Mas que nós já temos condições de começar a levantar este véu ao observarmos o que ele tem como atributos, que se ele não tivesse isso, não seria Deus. Se ele não fosse eterno, ele não seria Deus. Se ele não fosse imutável, ele não seria Deus. Então Deus, ele não muda, ele é. Ele é o ser que é. Ele age através do serviço, ele age em nossa vida, jamais nos punindo. Esse sentido de punição de Deus como se fosse um guerreiro que maltrata e que pisa, não é real. Ocorre que nós vamos entendendo Deus à medida que nós vamos evoluindo e emprestando para Deus as nossas qualidades. Então, para aqueles homens primitivos que viviam de guerra, a representação do ser maior deveria ser a de um guerreiro. E aí vai, nós vamos encontrando na Idade Média um ser antropomórfico, e aí vai. Só que hoje nós já temos condições de compreender Deus com um pouco mais de maturidade. Então ele é imaterial. Então ele não passa pelas transformações da matéria, porque na matéria tudo passa. Tudo que é material passa, tem começo, meio e fim. Tudo é impermanente na Terra. O nosso corpo vai passar, e isso já nos traz uma série de deduções, meus irmãos. Porque se nós vivermos apegados às coisas materiais, nós vamos sofrer muito. Porque nós não somos daqui, nós estamos de passagem, e tudo na Terra ele transita. Tudo é impermanente. As próprias relações, nós precisamos nos amar, nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos entender uns com os outros, mas sabendo que nós estamos a caminho. Muitos que estão conosco hoje não estavam lá atrás. Muitos que estavam no início da nossa jornada terrena não estão mais conosco. Nós haveremos de desencarnar num tempo e outros que estão conosco vão ficar. E assim as coisas vão caminhando. Só que aqueles que se amam, eles se integram além da matéria. E essa integração nos alivia a saudade. Nós nos vemos durante a noite, quando estamos semilibertos do corpo físico, entramos em sintonia quando pensamos uns nos outros. Quem não tem algum relato de que pensou em alguém no momento que essa pessoa estava passando por uma dificuldade? Nós estamos imersos num campo eletromagnético, um campo que leva as vibrações dos nossos pensamentos para todos os rincões do universo. Então, se eu estou aqui, mas eu penso na minha avó desencarnada e mando um beijo para ela, ela pode estar em Júpiter, ela pode estar no outro lado do universo, ela vai receber, porque não existe distância para o fluido cósmico universal, que é o condutor do nosso pensamento. Estão me fazendo entender? Posso caminhar? Então vamos lá. Então Deus é também único, onipotente, ou seja, Ele é o Todo-Poderoso. Mas quando nós pensamos em alguém na Terra que tem poder, a gente pensa que ele pode burlar as próprias leis quando quiser. Não é assim que acontece? Na política não é assim que se dá? A pessoa faz o que quer, não interessa a lei? Mas Deus não é assim. Ele cria leis imutáveis e leis que valem. No entanto, não quer dizer que nós não possamos, pelo nosso livre-arbítrio, melhorar a nossa situação. Através da oração, através da mudança de comportamento, de uma mudança de modelos e de paradigmas. Quando nós observamos que estamos agindo de uma maneira disfuncional, nós precisamos alterar. E nós podemos melhorar para melhor sempre a nossa situação. Muitos que se equivocaram dentro de um mesmo patamar de desequilíbrio, depois vão tendo dificuldades muito diferentes.
Uns se aliviam mais rápido, outros se fixam no sofrimento, porque nós vamos fazendo escolhas diferenciadas, cada um de nós. Soberanamente justo e bom. Bom, Jesus falou. Por que me chamas bom? Uma vez um rapaz o chamou de bom, né? Ele disse, por que me chamas bom? Bom é só Deus. Então essa bondade infinita, esta ternura que não pune, que sempre nos agasalha, Jesus deixou dentro de uma parábola que me encanta o coração, que é a parábola do filho pródigo. Nesta parábola Jesus diz que Deus é aquele rei, aquele senhor de uma grande gleba, que tem 2 filhos e que o mais novo pede a ele todas as energias, dá-me a parte que me pertence na criação. E aquele pai dá a ele e ele sai e vai para terras longínquas, que nós podemos entender como se estivesse indo até reencarnar. Vai para terras longínquas e lá usa egoisticamente as riquezas que Deus lhe deu. E o que é esse uso egoístico? Quando nós encarnamos na Terra, nós temos energias, nós temos lucidez, cada um de nós tem riquezas múltiplas próprias do seu ser. Mas se nós utilizarmos a nossa vida pensando apenas em nós mesmos, é uma utilização egoísta. E quando nós somos egoístas, nós apenas dispersamos energia e não temos uma criação nova energética, porque na matemática da existência nós só temos aquilo que nós damos. Então é dar para criar dentro. Toda vez que nós exudamos perdão para alguém, para quem quer que seja, numa situação que a vida nos trouxe, na realidade nós estamos perdoando a nós mesmos. Porque se passamos por aquele problema, é porque engendramos e agimos daquela maneira lá atrás. Então a forma que a vida nos traz, a forma que a vida nos possibilita nós nos perdoarmos, é nós passarmos por situações semelhantes, para sentirmos dentro de nós aquela dor, e quando nós falamos para o outro, eu te perdoo, nós nos libertamos internamente e nos perdoamos daquela situação lá de trás. E quando nós nos perdoamos da situação lá de trás, aquele registro no quasar, aquele registro no universo se desfaz. Então, quem somos nós? Nós somos seres oriundos de múltiplas experiências na Terra e em outros planetas. Nós somos seres infinitos e imortais. E Kardec caminha nessa explicação no item 6 do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Deus criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então, quando Kardec fala materiais e imateriais, ele quer dizer em todos os níveis vibratórios, porque existem seres que têm corpos quase que materiais. Existem planetas cujos corpos são quase materiais, mas não são tão ponderáveis como o nosso. Existem lugares onde há planetas, onde há seres que têm exatamente um corpo semelhante ao nosso. Existem lugares onde só existem espíritos puros, que têm uma frequência de onda que nós só conseguimos vê-los como se fossem pontos de luz. Então existe de tudo nesse universo maravilhoso. Então vamos lá. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. Então Kardec coloca aqui que existem 2 níveis. Nós temos o mundo material, que é o mundo que nós estamos vivendo, porque precisamos dessas experiências, e daqui a pouco eu falo por quê. Nós precisamos dessas experiências da matéria, e temos o mundo espiritual, que é o mundo originário. Bora lá, Simone. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno,
pré-existente e sobrevivente a tudo. Então, esse mundo espiritual é o mundo originário. Nós somos do mundo espiritual, apesar de estarmos enraizados momentaneamente, num curto período de tempo, em um corpo físico. Bora lá. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita que nos interpenetra. Então, aqui entre nós temos toda uma comunidade de espíritos que se acotovelam conosco, que convivem com a gente. Ah, Yasmin, não diz isso não. Puxa, acabei de tomar banho, quer dizer que tem espírito lá no meu banheiro? Se nós orarmos e se nós tivermos um tipo de comportamento, eles não têm acesso à nossa intimidade. Mas entram dentro de casa. Gente, quantas vezes eu estou saindo da cozinha, vou para a sala, eu olho assim, sentado no sofá, eu digo, que isso, gente? Não convidei essa criatura. Aí eu faço uma prece, porque é a única forma da gente se precaver. Eu, quando era pequenininha, eu me recordo. Gente, se eu falar isso, vocês vão sacar a minha idade, mas eu vou falar. Eu ficava sentada, isso era comum. A minha mãe colocou uma televisão na frente da escada que dava para o segundo andar da casa. Aí eu ficava lá assistindo em preto e branco, uma televisão desse tamanho, o Batman e o Robin. Longo tempo, né? Muito tempo atrás. Preto e branco, Batman e Robin, os primeiros, né? Retrô total. Eu me recordo, eu criança, eu chegava da escola, minha avó me dava uma torrada saborosíssima, que ela fazia uma torrada com requeijão ou com manteiga, e eu comendo, assistindo o Batman e vendo os espíritos subindo a escada. Uns deslizavam com roupas muito claras, e eu via aqueles espíritos, e para mim era tudo muito natural. E outros não, eu sentia a movimentação do próprio corpo subindo as escadas, né? Às vezes entrava nos lugares, eu via as entidades, umas sentadas, outras com um comportamento estranho, na rua, encostadas nos postes. Então, meus irmãos, Kardec chegou certa feita no Livro dos Espíritos a perguntar se os espíritos interferem na nossa vida. E olha, essa pergunta é até bem conhecida e a resposta assombrosa. Os espíritos dizem, as mais das vezes são eles que vos dirigem. Gente, ou seja, não apenas eles acabam interferindo na nossa vida, fazendo sugestões, como eles estão conosco. Eu me lembro perfeitamente bem numa reunião, eu era bem jovenzinha, e quando jovem parece que aquela explosão hormonal é tão intensa que a gente ainda vê e percebe mais claramente, né? Eu estava conversando com alguns companheiros e uns acabaram se desentendendo. Eu ali olhando para um, eu ali olhando para outro, né? De repente eu vejo uma entidade perto de um e esse um estava com uma Coca-Cola, um copo de Coca-Cola. Eu ouvi a entidade falar, joga na cara dele! E ficar, joga na cara dele! Assim, ó, joga na cara. Eu, ai meu Deus do céu! Me dá esse copo de Coca-Cola, me deu uma sede! Eu peguei um copo de Coca-Cola e tomei, com licença, isso aí. Eles devem ter pensado, coitada, essa daí não é muito normal. Eu não era muito normal, né, gente? Eu acho que até hoje. Mas vendo essas coisas o tempo todo, a gente fica meio estranha, né? Fica meio estranhinha, né? Ah, o Chico? Nossa. Ah, mas não é? Puxa, o Divaldo Franco, todo mundo conhece o Divaldo, né? Ele disse que ele trabalhava numa repartição pública e colocaram ele para fazer o atendimento às pessoas que ficavam no balcão, né? Eu trabalhei numa repartição pública, graças a Deus eu não atendia ninguém no balcão. Porque o patrão dele, o coordenador lá, de vez em quando chamava ele e dizia, o que é isso, Divaldo? Aí ele disse, o que é isso, o quê?
o que é isso? Você fica gesticulando ali na frente, sozinho. Ele não estava gesticulando, eu estava atendendo aquela senhora. Que senhora, Divaldo? Não tinha senhora nenhuma ali. Então, as pessoas desencarnadas iam ver os processos delas ali, porque eles encarnaram sem noção de que haviam morrido. Continuam vivendo. Tem pessoas que não têm a noção do pós-mortem. Como se sentem com o corpo, porque tem, que é o perispírito, a gente vai ver daqui a pouco, elas perambulam, elas saem perambulando. E acabam indo, vou ver hoje lá, e voltam para casa, vou ver lá na repartição como é que está o meu processo. Aí encontram um Divaldo da vida, que conversa com elas, né? Aí o Divaldo, para não passar esses vexames, ele fez um acordo com uma amiga, que se sentia na frente dele, se sentava na frente dele. E aí ele dizia assim, olha, quando eu perceber que tem alguém, eu faço ali um gesto para você. Se você fizer assim, é porque tem corpo. Se você fizer assim, é porque não tem corpo. E vai se estourar lá, que eu não vou lá de jeito nenhum. Vai me chamar que eu não vou. E aí a gente percebe que a vida espiritual, ela é estuante, ela é permanente. Não dá para nós cerrarmos a porta da gente. Eu sempre lembro da minha filha mais nova, que uma vez, com quase 4 anos, eu cheguei em casa e ela estava fazendo força, tentando entrar pela parede. E eu pergunto, o que é isso, Min? Está passando mal? O que houve? Não, mãe, eu estou tentando passar. Eu, como assim passar? Esse moço que está perto de você fica para lá e para cá. Por que ele pode e eu não posso? Eu, misericórdia. E hoje, como médica, ela, semana passada, ligou para mim. Mãe, eu estou desdobrando de novo. Eu fico andando, parece que eu estou fora do corpo e fico vendo as pessoas, os espíritos acompanhando as pessoas. E ela diz que às vezes ocorrem coisas na rua extraordinárias, que ela anda quando está desdobrada e ela vê. Às vezes a pessoa está andando e está caindo pétalas de rosas em cima delas. Outras vezes as pessoas estão andando com um espírito fazendo aquela chave de braço no pescoço. É perseguidor espiritual, né? Então existe, meus irmãos, de tudo. E como é que nós vamos nos manter com integridade fora das influências ruins? Porque as boas a gente quer demais, né? Essa é a questão que eu lanço para vocês me falarem depois. Vocês também, viu, pela TV Nova Luz, vocês que estão nos assistindo, no chat, falem conosco e me digam o que a gente faz para nós nos preservarmos das influências dos maus espíritos. Mas vamos continuar lendo? Vamos lá. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. E aí, hoje, o tema do programa lá da Rádio Rio de Janeiro e da TV foi exatamente quem tem medo da morte, né, Adriana? A Adriana acompanhou, né? E a gente começa num momento ruim, falar de morte. Ninguém quer falar de morte, gente. Morte dá um medaço, não é verdade? Quem é que tem medo da morte? Levanta o dedo aqui. Então... Aí vão dizer, pô, Yasmin, você vê os espíritos e tem medo da morte? Eu morria de medo do umbral, gente. Eu vou para o umbral, eu não quero ir para o umbral, não. Eu sempre falo, mal decorado, escuro, sem uma florzinha, eu amo florzinha, vou querer fazer o quê no umbral? E aí os benfeitores nos explicam que nós encontramos do lado de fora, quando desencarnamos, o que a gente traz do lado de dentro. Se nós aqui já procuramos compreender as coisas da vida espiritual, já tentamos trabalhar o perdão, já tentamos nos conhecer melhor, nós estamos fazendo luz. Então nós não devemos temer, não precisamos temer. Vamos orar, vamos tentar nos conhecer melhor, observar aquilo que está funcional na nossa vida, o que está disfuncional, o que não está dando certo, alterar os nossos modelos comportamentais para melhor. E agindo assim, nós vamos desencarnar com a potência de energia vital que a gente deseja. Então, os espíritos revestem temporariamente o invólucro material. Como é que a gente reveste invólucro material? Os benfeitores
benfeitores dizem que no momento da fecundação do óvulo da nossa mãe pelo espermatozoide do nosso pai, há uma explosão vibratória que permite a união do espírito com aquele corpo. Então, naquela união do espírito com aquele corpo, aquele espírito, de uma forma automática, vai influenciar na divisão celular e no desenvolvimento da criança. Então, alguns problemas que ocorrem dentro do útero materno são advindos dos problemas do espírito, de traumatismo que ele traz do passado mais remoto. Se é um espírito que reencarnou pouco tempo depois de uma desencarnação traumática, com certeza ele vai trazer para o novo corpo até as cicatrizes daquele processo desencarnatório. Se ele desencarnou há pouco tempo, ele fica sem tempo no plano espiritual para ajustar a mente e para reequilibrar o seu corpo perispiritual. Posso ir, gente? Estou caminhando? Estou falando muito rápido? Tá bom, bora lá. Então, nós vamos nos enraizando no corpo e com a morte do corpo, a gente retorna à pátria espiritual. Vamos embora? Vamos voltar? Eu estava, certa feita, fazendo uma palestra numa casa espírita e uma senhorinha de quase 100 anos, presidente da casa, ela disse: minha filha, você sabe que uma vez eu estava com o Chico, perguntei para ele se a morte dói. Vocês querem que eu fale a resposta? Achei interessante, me lembrei. Ou eu não falo, deixa para a próxima palestra. É? Então tá bom, eu falo. Aí ela disse, olha só, o Chico é fantástico, ele é um educador, então ele tem umas metáforas maravilhosas. Ele diz o seguinte: doer não dói, mas imagina um mergulhador que está com aquele escafandro, aquela roupa própria de estar nas altas profundidades, né? E aí a pessoa está dentro daquele escafandro, no mais profundo dos oceanos. E vai ter que ir para a tona e entrar na atmosfera e tirar o escafandro. Essa metáfora é muito interessante, porque nós não temos ideia que nós estamos ocupando um corpo tão denso e num local tão denso. Gente, a gente olha para aquelas nuvens, é todo um oceano, é muito pesado em cima de nós e nós nos movimentamos. Nós estamos dentro de energias muito pesadas, próprias da Terra. Então, meus irmãos, em realidade, quando nós vamos para a pátria espiritual, a gente passa por um período que Kardec chama de perturbação, ou seja, de integração a uma realidade tão diáfana, tão diferente da realidade da Terra. Então, cada um de nós passa um período que pode ser curto, pode ser maior, mas é um período de readaptação à realidade espiritual. É só isso, mas não vamos passar sozinhos, estamos com os nossos benfeitores, geralmente ficamos em instâncias de recuperação. A minha avó, ela, um mês antes de desencarnar, ela teve um sonho onde ela viu o lugar para onde ela ia. E o benfeitor espiritual falou isso para ela. Disse que ela iria passar um tempo naquela instância que parecia, ela me falou, parecia assim uma fazenda com muitas piscinas, onde a água era uma água que não molhava, mas que era como se fosse uma condensação de energias parecidas com água, entre água e vapor, onde as pessoas entravam e ficavam ali como se estivessem tomando um banho, como se fosse uma espécie de fisioterapia, para que as pessoas fossem deixando os registros de memória das doenças. Porque a gente não vai com a doença para o plano espiritual, mas a doença está tão fixada na nossa mente que a gente demora, a natureza não dá saltos, a gente demora um pouco para perceber que agora a gente já consegue enxergar bem, quem não anda consegue andar, né? As meninas, as mulheres, não tem mais ruga no plano espiritual, não existe isso, não precisa botox, gente, maravilha, não é? Então, tem todas essas coisas de melhoria.
eu já contei a história da Celina, um espírito que me contou e me permitiu ver os registros dela? Não, né? Essa história eu contei hoje no programa. Vale a pena, né, Adriana? É muito interessante essa história, porque eu trabalhava mediunicamente, antes de nós fundarmos a casa aqui, eu trabalhava no Seara Fraterna, que fica ali na Bento Lisboa, no Cosme Velho. E estava trabalhando na reunião mediúnica e um espírito se aproximou de mim. E eu vi claramente uma moça, como se tivesse 30 anos, com aquela roupinha própria da década de 50 aqui no Brasil, aqueles vestidinhos bem justinhos aqui e bem assim larguinhos. E aí ela chegou-se a mim e perguntou se eu desejaria captar as lembranças da desencarnação dela. Porque os benfeitores haviam orientado ela que me desse esse presente, porque um dia eu teria condições de compartilhar essa experiência dela com outros. Então, quando eu me lembro, eu gosto de compartilhar. Então, ela me mostrou cenas e foi me falando. E eu senti que, enquanto isso, um benfeitor me aplicava passe para que eu pudesse lembrar, gente. Então, quando eu começo a pegar nessa memória, me vem muita coisa, até o aroma que ela sentiu, as imagens que ela viu. Então ela me mostra e as coisas que ela ia me explicando para eu entender o contexto da sequência de imagens. Então ela tinha um problema, parece que renal, ela era filha única, casada, recém-casada, mãe, ela não me apareceu o pai, me apareceu a mãe e o marido. Então ela tinha algumas crises e ia para o hospital. Numa das crises, já no hospital, com o marido e a mãe, ela tem um desmaio. E pronto, teve um desmaio. Aí ela já se vê, na memória dela, num local que parecia um hospital, mas diferenciado. Então ela dormia mais do que estava acordada. Ela abria os olhos e dormia. E ela começou, em abrindo os olhos, naqueles poucos momentos, ela via que a parede lateral do quarto era feita de uma espécie de vidro muito transparente. E tudo isso ela me colocou aqui na minha cabeça. Eu vejo isso quando eu falo com vocês. E aí ela me mostrava o que vinha além daquele vidro. Era um jardim tão lindo, tão lindo, tão lindo. Uma fonte de água que era um vapor que exalava, colorido. E as flores ali, e ela abria os olhos e fechava e dormia. E ela foi, era a tal da perturbação que Kardec fala, ou seja, a adaptação àquela psicosfera diferenciada do plano espiritual. E aí ela me conta, e eu vejo que ela começou a ficar, depois, um tempo mais acordada do que dormindo. Aí foi mudando. E ela conseguia falar com as pessoas. E teve um dia que, ainda na cama, ela ficou olhando e observando o jardim. E uma flor lhe chamou a atenção. E ela até pensava assim, que ela tinha um problema visual. Ela disse, meu Deus, como é que eu ando enxergando bem? Eu acho que eu estou ficando curada de tudo. Eu não estou sentindo mais dor. Estou enxergando muito bem. E aí ela focou numa flor que lhe chamou a atenção. E aconteceu um fenômeno que ela me levou junto com ela no fenômeno da lembrança dela. Quando ela focou aquela flor, ela de repente se sentiu dentro da flor. A flor era lilás, ela se sentiu toda lilás. O perfume da flor, ela sentiu nela inteira. Ela se sentiu, ela via a seiva, ela se sentiu ali. Aí ela voltou, como se ela tivesse entrado num transe e voltou apavorada. Disse, meu Deus do céu, eu tô doida total. Que louca. Eu acho que eles estão me dando um remédio que estão me deixando um barato estranho. Aí, quando chega a enfermeira, ela pede para falar com o médico e ela pergunta, aconteceu alguma coisa. Eu estou perguntando pelo meu marido, ele não pode vir me visitar. A minha mãe, que nunca saiu perto de mim, não me aparece. E os senhores dizem que não está conseguindo vir. O que está acontecendo? Me fala verdadeiramente, eu morri? E a resposta do médico para ela foi estonteante. Ele chegou para ela e fez uma outra pergunta. Você acha que está morta? Você não está falando comigo? Você não está me vendo? Respira. Aí ela respirou. Expira. Ela expirou.
você acha que está morta? Ela, não estou morta. E aí ele foi fazendo-a concluir que a morte não existe. Não existe morte, gente. Ninguém deixa de ter a sua individualidade. Nós, quando morremos, não vamos nos integrar num todo e assim desintegrar a nossa personalidade, deixarmos de ter memória, deixarmos de ter nós mesmos, nada disso. Nós somos uma individualidade e cada vez que progredimos, nós temos uma personalidade, eu vou nem falar persona, mas vou falar uma individualidade ainda mais integrada a Deus, mas com autoconsciência. Então, nós não nos perdemos de nós mesmos. E ela foi angariando aos poucos a memória de outras vidas, integrando o sentido de uma desencarnação tão precoce, compreendendo o porquê das dificuldades que ela teve. Então, tudo isso foi surgindo na vida dela. E é um exemplo muito, muito palpável que nos ajuda a compreender a vida após essa vida, né? Tudo bem, gente? Posso ir? Já está acabando, tá? Já está acabando. Vocês vão sobreviver a mim, tá? Até porque a morte não existe, então vocês vão... Vamos lá. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. Está lá no Livro dos Espíritos que tudo segue uma sequência na natureza. Deus não nos criou espíritos. Ele, na realidade, nos criou o princípio inteligente. E esse princípio inteligente vai caminhando, passando por todas as espécies, até chegar à espécie humana. Então, nós que estamos agora com autoconsciência, com pensamento contínuo, nós já fomos um Pithecanthropus erectus, um homem de Neandertal, já fomos uma mônada. Fomos caminhando, fomos evoluindo. Então, chega um momento que esse princípio inteligente está elaborado e passa a ser espírito. E na medida que nós vamos pegando consciência das coisas, nós vamos tendo responsabilidades pelas nossas escolhas. O nosso livre-arbítrio traz como consequência a responsabilização por aquilo que nós fazemos. Então é interessante, meus irmãos, que quando nós desencarnamos, nós projetamos uma nova vida depois de um tempo no plano espiritual. E quando projetamos uma nova vida, escolhemos nossos pais, mas não é sempre assim. Tem pessoas que reencarnam sem muita consciência. As pessoas que chafurdam no ódio, que têm encarnações quase que compulsórias, elas não têm um campo de capacidade de percepção e de escolhas, como aqueles que já têm mais consciência possuem. Mas é interessante que quando nós nos unimos a um novo corpo que está em formação, olha que interessante, nós começamos a passar pelo mesmo processo de desenvolvimento da espécie. Então, nós somos uma mônada, né? O corpo físico, nós nos integramos ao corpo físico, que é uma mônada inicialmente, que é o ovo, né? Fecundado, o zigoto, e dali nós vamos ficando semelhantes às espécies que foram dentro da água se desenvolvendo no planeta. E depois nós nos transformamos quase que em anfíbios. Dentro do útero materno, tem um momento que o feto parece um anfíbio. Então, é como se nós rememorássemos a história da formação da vida no nosso planeta, dentro do útero materno. É extraordinário. Né? A ontogênese, quer dizer, a história pessoal do ser humano repetindo a filogênese, ou seja, a história da criação da espécie humana na Terra. É uma coisa muito legal, né? Então vamos lá. Está acabando, gente, eu vou me calar. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Então, há uma distinção entre alma e espírito. Para a doutrina espírita, não. A distinção é, quando Kardec fala alma,
Didaticamente, ele está se referindo a um espírito encarnado. E quando ele fala a palavra espírito, ele está se referindo a quem já está no plano espiritual. Bora lá. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Bora lá. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno. Isso aí está repetindo até, né? Vamos embora, bora lá. Bora lá. Aí eu queria terminar com umas frases sobre Deus, saindo um pouco do Livro dos Espíritos e entrando na obra do Leon Denis, que fala sobre Deus no livro O Grande Enigma. Porque hoje a gente se fixou muito na ideia de Deus e eu acho isso fantástico. Leon Denis, ele aprofunda essa questão de Deus e ele diz assim: Deus é um ser vivo, sensível, consciente. Deus é uma realidade ativa. Deus é nosso Pai, nosso guia, nosso condutor, nosso melhor amigo. Por pouco que lhe dirijamos os nossos apelos e lhe abramos o nosso coração, ele nos esclarecerá com sua luz, nos aquecerá no seu amor, expandirá sobre nós sua alma imensa. Então nós estamos mergulhados nesse ser que nos ama, que nos adora, que nos deseja ver felizes. Nós jamais estaremos sozinhos. Quando os companheiros que passam por uma experiência de quase morte nos relatam as suas experiências, eles nos falam de como eles se sentem agasalhados, seguros naquele momento. É muito lindo. E por fim, acho que ainda tem uma ou duas. Quando quiserdes achar refúgio contra as tristezas e as decepções da terra, lembrai-vos de que há somente um meio: elevar o pensamento a essas puras regiões da luz divina, onde não penetram influências grosseiras do mundo. Então, através da oração, e essa foi a pergunta que eu lancei: como nós vamos viver nesse mundo onde está tudo junto e misturado, espíritos de todas as ordens, de todos os jaezes, de todas as intenções, as malévolas e as melhores? Como nós vamos viver neste mundo sem nos perturbarmos com as influências perniciosas? É através da oração. A gente acorda de manhã e integra Deus na nossa vida numa explosão de luz quando a gente diz: Senhor, ilumina o meu cérebro físico, o perispiritual, ilumina a minha vida, seja comigo, Senhor. Gente, 30 segundos de uma explosão de amor com Deus e nós alçamos voos luminosos. Nós ativamos no nosso cérebro físico e na matriz perispiritual a nossa capacidade de nos integrarmos aos bons pensamentos. E através disso os benfeitores têm um acesso mais fácil a nós, nos protegendo, nos dando intuições, nos orientando nas nossas dificuldades diárias. Tem mais um? Findou. Aquele que tem em seu pensamento e em seu coração essa fé ardente, essa confiança absoluta no futuro, essa certeza que o eleva, esse está encouraçado contra a dor, ficará invulnerável no meio das provas. Está aí o segredo de todas as forças, de todo valor, o segredo dos inovadores, dos mártires. Nós temos essa força dentro de nós. Nós podemos superar todos os desafios, evocando a presença de Deus e desejando ser o que não foi inicialmente aquele jovem rico. E aí nós já findamos remontando a parábola. Porque o jovem rico dissipou as suas energias, ou seja, ele utilizou as riquezas que ele possuía apenas para ter prazeres ele próprio. Não as empregou em ajudar ninguém. Nós temos muita riqueza,
Podemos não ter riqueza material, mas podemos ter a riqueza da inteligência, da saúde, da juventude ou da maturidade. Todos nós temos algo que podemos utilizar em favor do outro. Podemos aproveitar a oportunidade para sorrir, para ajudar, para levantar, para nos integrarmos em uma obra social. Isso cria uma couraça, porque nós passamos a integrarmos-nos como filhos de Deus. Interesses do Senhor estão à nossa frente e nós agimos no mundo como representantes de Deus em quaisquer situações pelas quais nós passemos. Isso nos traz energia, isso nos traz vitalidade, isso nos traz alegria de viver. Isso trabalha em nós um amor que faz com que as depressões e as tristezas, as angústias, os medos vão embora. E aí, quando aquele filho que só usou os recursos do pai para si próprio deseja retornar, o que fez Deus? O que fez aquele pai na metáfora criada pelo Cristo? Ele abriu os braços e recebeu seu filho. Então, meus irmãos, por mais que ainda possamos trazer alguma culpa dentro de nós, por mais que nós possamos ter dissipado energias de forma equivocada e egoísta, Deus está nos aguardando, Deus nos chama. Podemos voltar na hora que quisermos para o regaço paterno. Um beijo nos corações, obrigada. Bom, daqui a pouco todos nós vamos passar pelo passe magnético, fica aqui na salinha do final do corredor. É só nós aguardarmos aqui no salão que seremos orientados a irmos para a sala. Vamos fazer agora uma oração de fechamento e depois eu dou uns avisos. No início eu falei de nós agradecermos, né? E agora nós poderíamos pedir um pouquinho, só um pouquinho. Pedir para que eles continuem, todos os nossos amigos, continuem nos protegendo sob a orientação do nosso Pai. Pedir que nós possamos ter um pouco mais de calma em nossas vidas, que a gente possa construir uma vida cheia de paz todos os dias, que dentro do nosso núcleo familiar nós possamos observar cada uma das pessoas que estão lá e cuidar delas o melhor que nós pudermos, aproveitando a possibilidade de estarmos juntos cada dia. É tão bom que nós possamos aprender com as pessoas que estão do nosso lado no trabalho, com os nossos amigos, do centro que nós frequentamos, com as pessoas que estão um pouco mais distantes, que a gente possa nos dar essa oportunidade, porque isso é muito bom. Muitas vezes a gente não tem ideia do quanto é bom termos um pouquinho mais de paciência e permitirmos esse convívio tão agradável. É só a gente fazer um esforço mesmo de tentar entender um pouco mais o outro, o nosso semelhante. E aí que nós possamos hoje voltarmos para as nossas casas em segurança, que a gente chegue com tranquilidade em casa, possamos ter uma manhã, um outro dia muito proveitoso, e lembrarmos de tudo que nós escutamos aqui hoje, que nós tenhamos mais vontade de ler, de estudar, de conhecer um pouquinho mais dessa doutrina. Graças a Deus. Bom, eu quero falar sobre algumas coisas. O Clube de Arte, ele voltou a todo vapor a funcionar. Teve uma época que estava com uma certa dificuldade, mas agora a gente está novamente recebendo os brindes com a regularidade que é prometida. E para se associar, para voltar a ser associado, ou para quem nunca foi, para se associar, basta descer ali na nossa livraria com a Rosângela, nossa amiga Rosângela. Ela faz a inscrição, ela faz os recebimentos, tá? É uma
um material muito rico que o Clube de Arte sempre teve. E ajudando, estando se associado ao Clube de Arte, você está ajudando várias entidades, tá? Inclusive a nossa casa. A cantina hoje, a nossa cantina, tem bolinho de soja, tem pudim, tem bolo mármore, tem sopinha de ervilha e tem cachorro quente, tá? Espetáculo. Então, por favor, passem lá, comam algumas delícias. Nada engorda, a gente já sabe, aquela história toda, né? Faz bem para o colesterol, abaixa, inclusive, o triglicerídeo. Então, o ácido úrico, então fica um espetáculo, tá? Nós temos lá umas fórmulas que nós colocamos. O bazar também está aberto, muita coisa nova, muita coisa bacana, feita, trabalhada com muito capricho pelas meninas do bazar, tá? Tenha uma ótima semana, muito obrigado, boa noite.